Bom, pessoal, primeiramente é um orgulho poder inaugurar oficialmente a nossa pós-graduação de endocrinologia e metabologia. Meu nome é Rômulo Augusto dos Santos, eu sou endocrinologista formado pela FAMERP, pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, sou titulado pela SBEM e tenho uma história muito bonita com a Medicine, já indo aí para 8 anos, né? Que a gente trabalha juntos, tivemos cursos de emergência, curso de atualização em endócrino, curso para título de especialista, lançamos até um livro junto, em parceria junto com a Guanabara Kogan. E nos últimos anos, a gente intensificou as aulas para endocrinologia, inclusive a gente tem curso para titulação, né, voltado para a prova de título. E o ano passado, quando surgiu esse convite para coordenar a pós-graduação, eu não hesitei, era um sonho que eu tinha, e eu acho que hoje a gente começa com o pé direito aí, com pessoas do Brasil inteiro, né? Qual que é o objetivo da nossa pós-graduação, pessoal? O objetivo é atualização no mais alto nível, prepará-los para o mercado, para todas as principais doenças endócrinas. Recentemente, se eu não me engano, semana passada, foi colocado um módulo extra na programação de vocês, o módulo de endocrinologia pediátrica, que a gente vai estar falando, inclusive, como foi uma demanda dos nossos alunos, né, dos nossos inscritos, pedindo esse módulo. Então, a gente fez um módulo que vai falar também terapia para baixa estatura, para puberdade precoce, que são temas muito importantes dentro da nossa prática clínica. E eu garanto para vocês duas coisas. Primeiro, eu garanto para vocês o conteúdo de qualidade no mais alto nível de excelência, tá? Isso eu garanto para vocês, com aulas bem aprofundadas, com temas, com atualização de guideline. E a outra coisa que eu garanto para vocês é que eu vou estar disponível para vocês, para que a gente tire dúvidas, troque experiências, troque artigos, né? Se Deus quiser, no futuro a gente vai estar se encontrando em congresso aí. São coisas que eu garanto para vocês, né? O nosso grupo de WhatsApp, mesmo aí o fórum, a gente tem para trocar experiências, porque, como a gente estava comentando um pouquinho, é uma demanda da população mundial, né? É, Tratar hoje obesidade, diabetes, doenças do metabolismo intermediário são coisas da rotina do dia a dia. Então, é uma demanda que o endocrinologista sozinho ele não dá conta, a gente precisa de mais pessoas se aprofundando nessas áreas. E é um prazer muito Muito grande, grande. agradeço muito aqui pessoalmente a toda a equipe da Medicine, principalmente o Rafael, que já se tornou um amigo, né? Já considero ele um amigo, um grande amigo, uma pessoa muito séria. Eu só aceitei todo esse processo porque eu estava diante de uma empresa muito séria que eu já trabalho há muitos anos, né? Então, como que vai ser a nossa noite de hoje, pessoal? Eu vou fazer uma apresentação que eu vou tentar que ela não seja muito longa, para falar dos novíssimos critérios diagnósticos para obesidade, publicação do Lancet, com colaboração de especialistas do mundo inteiro, um painel de especialistas que mudou o conceito diagnóstico de obesidade. E depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a nossa pós-graduação e a gente abre para perguntas. Eu quero conhecê-los um pouquinho melhor. Durante a apresentação, pessoal, quem tiver dúvida, manda pelo chat, que a gente vai ler após a apresentação as dúvidas pelo chat. E depois também da apresentação, vocês podem abrir o microfone e a gente conversar diretamente com perguntas sobre o tema da aula de hoje e sobre a pós-graduação como um todo, tá? Lembrando que esse primeiro módulo muito relacionado à obesidade, os dois primeiros módulos são relacionados à obesidade, que hoje é a doença mais prevalente dentro da endocrinologia e metabologia, tá certo? Então, deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou titulado pela SBEM, hoje tenho um ambulatório acadêmico, sou docente responsável do ambulatório de endocrinologia do idoso da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, faço parte do departamento de clínica médica dessa instituição. Como o Rafa já comentou, eu sou médico assistente e docente do serviço de emergências clínicas aqui do Hospital de Base de São José do Rio Preto.
e faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Diabetes, aqui da Regional São Paulo, do biênio 2024-2025. Tá certo? E a gente vai começar a nossa pós-graduação falando sobre obesidade, pessoal. Obesidade é uma doença que até poucos anos atrás, menos de uma década, havia uma dificuldade muito grande para se ver a obesidade como uma real doença, né? O que a gente sabe hoje é que ela não só é uma doença, como é a patologia crônica que mais cresce no mundo. Para vocês terem uma ideia da importância disso para os nossos pacientes, estima-se que em 2030, 40% das crianças no Brasil tenham sobrepeso ou obesidade e que mais de 50% dos adultos tenham sobrepeso ou obesidade. Nos Estados Unidos, hoje, 40% da população é obesa, se utilizarmos o critério de índice de massa corporal. E aqui é que vem o nosso primeiro ponto, o primeiro hot topic aqui da nossa aula. Índice de massa corporal, pessoal, é uma diretriz que ela vem sendo utilizada, todos vocês conhecem muito bem, né? O peso dividido pela altura ao quadrado, o peso em quilos dividido pela altura em metros ao quadrado, com o índice de massa corporal sendo considerado baixo peso menor que 18,5. Lembrar que isso aqui é um ajuste para a população europeia, tá? E caucasianos, tá? Mas a gente utiliza aqui no Brasil. 18,5 a 24,9, considerado um peso eutrófico, de 25 a 29,9, sobrepeso, e obesidade grau 1, 2 e 3, estadiando a partir do IMC de 30 para cima. Só que o problema, pessoal, é que isso são medidas antropométricas apenas. O IMC, ele não mede gordura corporal. E aí é que vem o primeiro ponto, né? Quando a gente está falando de gordura corporal, se eu simplesmente pesar um paciente e ver a sua altura, muitas vezes eu vou estar subestimando o diagnóstico de obesidade e às vezes superestimando, fazendo overdiagnosis de obesidade. Então, olha que interessante, né? Eu posso ter, por exemplo, um paciente com sobrepeso, né, com índice de massa corporal aqui de 28,2, e ele ter excesso de gordura corporal, mas ele não ter ainda o diagnóstico de obesidade. Por outro lado, eu posso ter um paciente com IMC de 30,1, por exemplo, que não tem excesso de gordura corporal, ele tem massa muscular em excesso, né? Então, esse paciente é caracterizado como um obeso, mas ele não tem excesso de gordura corporal se a gente for utilizar meramente o IMC. Então, eu tenho tanto o underdiagnosis quanto o overdiagnosis de obesidade. Então, como a gente está lapidando mais nos últimos anos, e eu tenho certeza que muitos de vocês já têm prática clínica com bioimpedância, com densitometria, criou-se critérios novos para dizer esse paciente é obeso, esse paciente não é obeso, além do IMC, tá? Outra coisa que a gente vai falar também bastante é que hoje existe o conceito da obesidade controlada e da obesidade reduzida, que também é uma proposta de diretriz que a gente vai ver ao longo deste módulo, tá bom? Mas o mais importante é entender como que eu diagnostico obesidade desde a semana passada, praticamente, tá, pessoal? Então, já é diretriz, sugestão de diretriz, mas foi publicado através de um consenso de dos maiores especialistas do mundo, e a tendência é que tanto a ABESO, quanto a SBEM, quanto a Sociedade Europeia, quanto a Sociedade Americana, coloquem isso como diretriz, tá certo? Então, para que a gente não tenha mais essa dúvida se o paciente é obeso ou não, porque se você pegar uma pessoa muito forte e colocar ela na balança, ela vai ter peso para obesidade. Só que será que ela é obesa mesmo? Então, o primeiro ponto agora é que a gente vai ter critérios novos para verificar excesso de gordura corporal. E a partir disso, pessoal, vocês vão diferenciar obesidade de fase pré-clínica para fase clínica. O tratamento, ele pode ter algumas mudanças, mas do ponto de vista prático, você vai estar indicando terapia farmacológica junto com terapia de mudança de estilo de vida. Não é o foco a gente descrever aqui todos os tratamentos farmacológicos que a gente tem, porque senão a aula ficaria muito longa. O objetivo aqui é trazer para vocês o conceito que amanhã vocês já vão colocar no consultório de vocês. Então,
qual que é a nova ideia de diagnóstico de obesidade? Primeira coisa é vocês detectarem real gordura corporal. O IMC ficou obsoleto, pessoal? Não totalmente. Para aqueles pacientes com IMC acima de 40, você já vai inferir que ele tem obesidade, independentemente de você fazer uma análise mais profunda da composição corporal, que eu já vou ensinar para vocês como que a gente vai fazer. Então, o IMC não é algo ultrapassado, ele pode ser utilizado para o guia, mas agora, no nosso consultório, além de uma balança comum, seria interessante que utilizemos ou a bioimpedância, ou a densitometria, ou análise da relação cintura-altura, pessoal. A relação cintura-altura, ela vai, e mesmo a circunferência abdominal também, tá? Ela vai ser utilizada como critério para excesso de gordura corporal. Então, primeiramente, chegou um paciente para você, doutor, doutora, eu quero perder peso. Então, antes de você, claro que muitas vezes a gente vê que o paciente tem gordura visceral, o diagnóstico é até no olho ali. Mas eu preciso agora ter características mais bem definidas do que é a obesidade. E principalmente de visceralidade. A gordura que mata é a gordura inflamatória ou mental, certo? Então, hoje, quais são os critérios bem estabelecidos, tá? Para você colocar que é excesso de gordura corporal. Então, para hoje você dizer que o paciente é obeso, você não vai só pesar ele. Você tem que ter parâmetros, seja diretos, como densitometria, que é o padrão ouro que a gente tem hoje, mas é um exame caro, ou parâmetros indiretos, como avaliação da impedância e, principalmente, de uma maneira mais facilitada, com uma fita métrica mesmo, a gente consegue verificar se esse paciente tem excesso de adiposidade. Primeiro ponto, você pode utilizar a circunferência abdominal. Então, pacientes com circunferência abdominal, mulheres, né, acima de 88 e homens acima de 102, esses pacientes são considerados com gordura visceral. Mulheres acima de 80 da gordura da cintura abdominal e homens acima de 94, isso aqui para a população brasileira, tá? É adaptado. Você tem risco aumentado de adiposidade. Só que o que os autores mais recomendam, pessoal, é que se utilize essa nova relação aqui, que é cintura pela altura, pessoal. Cintura pela altura. Olha que simples, tá? Por que é interessante a cintura pela altura? Porque ela independe do sexo. Se eu for utilizar a relação cintura-quadril, é maior que 0,9 para homem, maior que 0,85 para mulher. Se eu for utilizar a circunferência abdominal, maior que 102 para homem, maior que 88 para mulher. Mas uma medida que deve ser colocada como um padrão da sua rotina a partir da sua consulta de amanhã cedo no seu consultório será a relação cintura pela altura, pessoal. A relação cintura-altura maior ou igual a 0,5 é indicativo de excesso de gordura corporal. Então, nós vamos medir o nosso paciente, passar uma fita métrica, e isso já vai ser um marcador indireto de adiposidade visceral. Maior que meio, pessoal. Então, isso vai servir como um parâmetro de análise indireta. Claro que se a gente tiver, por exemplo, uma medida de densitometria, né, corporal, que é um exame caro e que nem todo local tem disponível, seria melhor, é o padrão ouro. Mas no seu consultório, você pode fazer análise de bioimpedância para verificar a gordura corporal, ou com uma fita métrica e uma medida de altura, você já vai estimar essa adiposidade. Então, parece uma mudança bem bobinha, mas não é. Então, o primeiro passo é você verificar. Ele tem relação cintura-altura maior ou igual a 0,5. Esse paciente ele tem critério de adiposidade. Você pode dizer que ele tem adiposidade real. Então, não é só o peso desse paciente. Tem muitos pacientes que vão ter peso de obesidade, mas não vão ter relação cintura-altura maior que meio, e esses pacientes não devem ser encarados como obesos, por motivos óbvios, né? Eu estaria superestimando um diagnóstico, tá? E a partir de agora, pessoal, a gente vai dividir a obesidade em dois cenários: a obesidade pré-clínica e a obesidade clínica. Então, o diagnóstico de adiposidade é feito dessa forma que eu falei para vocês, e a obesidade é dividida em clínica e pré-clínica, tá? A obesidade pré-clínica, pessoal,
ela se baseia naquele paciente que tem os critérios de cintura, altura e não tem nenhuma complicação relacionada à obesidade clínica. Aí você fala, Rômulo, mas quais são essas complicações? São 18 complicações para o paciente adulto e 13 para as crianças e adolescentes que a gente vai listar daqui a pouco, tá? Esse paciente que tem a obesidade pré-clínica, ou seja, ele não desenvolveu ainda nenhuma patologia relacionada à obesidade, ele está numa fase mais precoce da doença. Enquanto o paciente com obesidade clínica, ele tem obrigatoriedade de tratamento medicamentoso farmacológico junto com o tratamento não farmacológico de atividade física e terapia nutricional, tá? O paciente na obesidade pré-clínica, você pode entrar com medicações para ele também, mas na obesidade clínica isso se torna obrigatório, pois ele já desenvolveu disfunção orgânica. E essa disfunção orgânica, pessoal, ela pode ser, não é apenas cardiovascular. A disfunção orgânica, ela geralmente crônica, ela pode ser cardiometabólica, hepática, renal, osteoarticular, de fertilidade. Então a gente vai ver a listinha e nós vamos comentar com vocês todos os 18 passos se o paciente tiver a relação cintura-altura maior que meio. Com um desses critérios, você já caracteriza ele como obeso clinicamente manifesto. E muitos desses pacientes não tinham sequer o diagnóstico de obesidade. E às vezes o IMC dele está menor do que 30. Às vezes é um IMC lá de 27, de 26, de 28, e o paciente já tem obesidade clínica pela nova diretriz, certo? Então, a gente vai fazer mais diagnóstico de obesidade clínica com esse novo critério e vai fazer menos overdiagnosis, que é o paciente que tem massa magra elevada, que antes era caracterizado como obeso e hoje ele não será mais. É uma mudança grande, tá, do ponto de vista clínico, mas eu tenho certeza que muitos de vocês já utilizavam parâmetros parecidos na prática clínica. Então, só para vocês terem uma ideia do conceito, pessoal, olha só. Um paciente que tem excesso de gordura corporal, não. Massa magra, normal ou alta, não tem sintomas. No diagnóstico antigo, ele não era obeso, e no novo diagnóstico, ele continua não sendo obeso. Agora, olha só, um paciente com IMC de 28, pelo diagnóstico antigo, ele tinha sobrepeso, mas se ele não tem sintomas e não tem relação cintura-altura maior que meio, ele não tem obesidade. Entenderam? Então, olha só, esse cara aqui, muitas vezes é um paciente jovem, que tem excesso de massa muscular, não tem gordura visceral e que estava sendo falsamente conduzido como obeso ou como sobrepeso. Por outro lado, pessoal, olha esse outro caso aqui. O paciente tem o IMC de 28,8. Portanto, pelo critério do IMC, ele era só um sobrepeso. Mas olha só, você fez a relação cintura-altura, deu maior que meio, ele tem excesso de gordura corporal, massa muscular normal ou até baixa, não tem sinais e sintomas. Pelo critério antigo, ele era só um sobrepeso. Hoje, ele já é obesidade pré-clínica. Obesidade pré-clínica com IMC de 28, pessoal. Então, o IMC de sobrepeso, esse carinha aqui, na verdade, é um obeso pré-clínico. Já é uma mudança de diagnóstico. Vamos ver mais, pessoal? Olha esse outro caso aqui. Paciente que tem um IMC de 32,4. Portanto, era um cara que era visto pelo IMC como obeso grau 1, certo? Só que ele tem alta massa muscular. Seria esse carinha aqui, ó. Esse, não sei se todos estão conseguindo ver, mas esse... E essa imagem aqui é tirada da própria diretriz, tá? Esse lutador de boxe aqui, certo? Esse cara tem alta massa muscular, não tem sinais e sintomas, e ele era visto como obeso. Aqui, nesse novo critério, ele não é obeso e nem tem obesidade nem pré-clínica e nem clínica. Agora, olha só esse outro cenário aqui, pessoal. Paciente com excesso de gordura corporal, sintomas no diagnóstico antigo, que isso vai dos últimos 50 anos, ele era obeso. Só que agora ele é um obeso clínico, ele é portador de obesidade clínica. Isso aqui, pessoal, é um alerta, pois esse tipo de paciente tem que ser tratado agressivamente com terapia farmacológica, muitas vezes múltipla, com um ou mais fármacos para tratamento da obesidade e das comorbidades que ele possa vir a desenvolver.
Entenderam? Então, a partir de amanhã, você já pode usar isso, pessoal. Amanhã você já pode usar isso, tá? Você já vai mudar muitos dos seus diagnósticos que você tinha e vai fazer novos diagnósticos avaliando pacientes de maior risco, tá? Então, aqui, como eu disse para vocês, primeiro passo é determinar o excesso de gordura corporal e o segundo passo é determinar sintomas e disfunções orgânicas. E aqui, esse é aquele quadrinho que a gente vai guardar na nossa cabeça, que a gente vai tirar um print, que a gente vai levar para a nossa prática clínica. Notem que é considerado disfunção clínica da obesidade, linfedema, anovulação, hipogonadismo masculino da obesidade. E detalhe, pessoal, olha aqui o grau de concordância dos especialistas. O que deu menos aqui foi doença tromboembólica, que foi 90% dos especialistas que foram chamados. Isso aqui é um grupo mundial de especialistas em obesidade. E aqui a gente tem concordância beirando 100% em quase todos, pessoal. Então, isso aqui não é só uma questão da opinião do autor do guideline. Isso aqui é uma banca mundial que avaliou. E olha que interessante, pessoal. Cefaleia recorrente com perda visual entra como critério. Apneia do sono ou síndrome da apneia e hipopneia do sono entra, isso foi em 100% dos pacientes. Síndrome da hipoventilação ou roncos ou redução da capacidade diafragmática entra como critério de disfunção orgânica da obesidade. Então, sabe aquele paciente que fala, não, eu não sinto nada, doutor. O paciente está lá com uma adiposidade visceral, mas ele era visto como um obeso saudável. Aí você vai ver, ele tem elevação de cúpula diafragmática, dificuldade de respirar, hipoventilação da obesidade. Isso não era critério clínico, agora é critério clínico, com 100% de aprovação. Redução da função de ventrículo esquerdo, pessoal, é a famosa miocardiopatia da obesidade. Então, muitas vezes agora, paciente com dispneia, a gente não vai dizer só que ele está fora de forma. Não, isso aí é miocardiopatia da obesidade, tá? Isso aqui pode gerar o que a gente conhece muito bem como a ICFEP, de fração de ejeção preservada, ou de fração de injeção reduzida. A gente tem diversos estudos já mostrando associação direta de hipertensão arterial pulmonar com desenvolvimento de ICFEP em pacientes com obesidade. É o principal fator de risco modificável para ICFEP, tá certo? FA crônica, pessoal. Então, a arritmia se tornou uma patologia relacionada à obesidade por causa da hipertensão arterial pulmonar, tá certo? Edema de membros inferiores, fadiga, cansaço aos esforços, disfunção orgânica da obesidade. TVP ou aumento da pressão arterial sistêmica, que a gente já, perdão, já utilizava, mas com 90% que foi o menor aqui em termos de aceite da banca, tá? Eventos tromboembólicos recorrentes é considerado, sim, e eu concordo, pois a obesidade já é fator de risco para isso, porque além de diminuir retorno venoso, aumenta fatores tromboembólicos, né? Como, por exemplo, o PAI-1. A gente sabe que o inibidor da ativação do plasminogênio tecidual é um fator de risco aumentado, que ele é produzido pela gordura visceral ou mental, que aumenta o risco de evento tromboembólico, tá? Olha só, presença de doença hepática metabólica, tá? Seja com fibrose ou não, você vai ter como critério. Então, aquele paciente que tem, agora a sinonímia não é mais NASH, né? Agora é MASH, que é a doença hepática gordurosa metabólica. Então, entra como critério também. Microalbuminúria ou alteração da função glomerular, então você vai ter ou queda da taxa de filtração glomerular ou mesmo albuminúria associada. Pessoal, incontinência urinária é uma doença relacionada à obesidade, principalmente em idosos. Síndrome dos ovários policísticos ou síndrome de anovulação crônica, doença relacionada à obesidade. Hipogonadismo masculino, pessoal, paciente homem com testosterona baixa, relacionado a sintomas sexuais, né? A gente já sabe, todo mundo já tem muito bem estabelecido que a obesidade é um fator de risco modificável
para hipotestosteronemia sintomática. Então, o obeso que perde peso, ele melhora a função sexual e aumenta a sua testosterona, tá? Isso no homem. Enquanto isso, na mulher, a obesidade é fator de risco para hiperandrogenismo, né? A mulher com SOP tem hiperandrogenismo. O homem tem hipotestosteronemia. Então, os dois são mecanismos de infertilidade. Hiperandrogenismo feminino, infertilidade. Hipogonadismo masculino, infertilidade. Tratar a obesidade aumenta a fertilidade, né? Perdão. Doenças musculoesqueléticas, pessoal. Dores em articulação de joelho ou de quadril, osteoartrite dessas regiões articulares, já é critério clínico de disfunção orgânica para obesidade no adulto. Linfedema e significativa redução da capacidade de atividade física diária, pessoal. Então, aquele paciente com obesidade, pelos novos critérios, que tenha adiposidade visceral e tenha diminuição da capacidade de mobilidade para atividades físicas diárias, entra como critério também. Isso para a gente falar só dos adultos, nas crianças e nos adolescentes é bastante semelhante. Então, notem que a gente tem 18 critérios para considerar agora obesidade clínica. Quem tenha o perfil de relação cintura-altura, ou cintura abdominal, ou cintura quadril alterada, e não tenha nenhuma dessas alterações, é caracterizado como obesidade pré-clínica. Notem que, pelo novo consenso, a gente não usa mais o termo sobrepeso. Entenderam? Porque a gente não usa mais o IMC como medida isolada. O que é conscientizado, e aqui eu peço para vocês olharem essa parte final aqui do slide, onde ele coloca, pessoal, excesso de gordura corporal pode ser assumida de maneira pragmática naqueles pacientes com IMC maior que 40. Então, paciente que é obeso grau 3, pessoal, obviamente que ele vai ter uma relação cintura-altura aumentada, que ele vai ser considerado obeso, tá? Porque ele vai ter uma complicação. Você não vai ter aquele paciente pela classificação antiga de obesidade grau 3, que agora vai dizer, não, ele é saudável, ou ele não tem obesidade clínica. Esse paciente é caracterizado de maneira indiscutível com excesso de adiposidade, né? Perdão. Lembrar que a sua anamnese do paciente obeso, ela é longa, pessoal. Você vai ter que fazer pesquisa clínica e você vai ter que pedir exames laboratoriais. Havendo queixa, por exemplo, de cansaço aos esforços, nós vamos pedir ecocardiograma, nós vamos pedir espirometria, se necessário, nós vamos fazer avaliação hormonal com uma rotina muito maior. Claro que depende da queixa do paciente. Só que muitas vezes a gente tem que fazer uma anamnese ativa. Né? O paciente muitas vezes ele fala, doutor, eu quero perder peso, mas vamos ver como é que está a parte sexual, parte respiratória, parte cardiopulmonar, grau de atividade física, tolerabilidade ao exercício, né? Tudo isso tem que ser visto. Então, é uma anamnese que se tornou longa, porque a gente agora tem que pesquisar 18 patologias sindrômicas nesses pacientes. Tá certo? Então, pessoal, a partir de amanhã, nós temos já, como eu estou até me alongando um pouquinho, eu prometi que era 30 minutos, já passei uns minutinhos, mas a partir de amanhã você vai utilizar isso na sua prática clínica. Então, repito, você vai utilizar a relação cintura-altura para todos, isso vale para homem e para mulher. Deu maior ou igual a 0,5, pessoal, esse paciente ele é obeso. Não tem mais esse negócio de sobrepeso por essa diretriz. Rômulo, se eu quiser continuar utilizando o IMC, eu posso? Claro que pode. Você está autorizado a utilizar, mas eu recomendo que você utilize os dois critérios, tá? Porque, como eu disse, às vezes, pelo IMC, vai ter paciente que está com um subdiagnóstico de obesidade, pode ter o IMC de 26 e ele ser obeso, galera. É isso que eu estou querendo dizer. Se ele tiver uma relação cintura-altura elevada, ele vai ser obeso com IMC de 26, tá? E se ele tiver uma complicação já clínica dentro dessa tabela aqui, ele é obeso clínico. E você tem que tratar de maneira agressiva com terapia farmacológica e não farmacológica. Tá certo, pessoal? Antes da gente abrir para as perguntas aí no chat e, preferencialmente, tá, eu gostaria que vocês abrissem a câmera e o microfone para a gente bater um papo, eu queria lembrar que nós temos diversos módulos na pós-graduação e o primeiro módulo é sobre síndrome metabólica e obesidade. Estão essas aulas disponíveis
O pessoal, a Kalima, a Roberta e o Rafa, depois podem confirmar se já está disponível lá na plataforma para todos os nossos alunos, mas acredito que sim, né? Hoje o Day One começou. Vai ter síndrome metabólica, os conceitos bem estabelecidos. Lembrar, pessoal, que essas aulas estão gravadas e que elas foram gravadas antes da semana passada, então tem alguns conceitos que vocês atualizaram hoje, tá? Controle da fome, a minha aula favorita de todas essas do primeiro módulo, que é sobre fisiopatologia da fome. A gente vai aprender ali de maneira bem aprofundada como é o centro da fome hipotalâmico, como é o sistema mesolímbico da fome hedônica. Então, o comer homeostático e o comer por prazer. A gente vai entender quais são os neurotransmissores e os hormônios que controlam isso, né? Eu mesmo sou portador de compulsão alimentar, fiquei 3 anos me tratando para conseguir controlar minha vontade de Kit Kat, né? Aula 3, os eixos endócrinos do paciente obeso. Então, a gente vai aprender o que acontece com a tireoide no paciente obeso, o que acontece com o cortisol no paciente obeso, o que acontece com o sistema simpático no paciente obeso, o que acontece com o GH e o IGF-1 no paciente obeso e o que acontece com o eixo gonadal do paciente obeso, seja no homem, seja na mulher. A aula 4, ela vai conceituar o tratamento de obesidade de maneira geral, as indicações de terapia farmacológica, o manejo inicial em termos de atividade física. Lembrar que isso aqui é conceito geral, a gente vai aprofundar tudo, né? É uma primeira abordagem. A aula 5 e a aula 6, que vão ser dadas pelo Dr. Rodrigo e pelo Dr. Rafael, que são colegas endocrinologistas, falando dessas duas patologias extremamente associadas à obesidade, inclusive com recente liberação. Na verdade, ainda requer aprovação no Brasil, mas já vai virar diretriz o tratamento com a tirzepatida para a apneia do sono, né? De redução de apneia do sono em mais de 10 episódios por hora. Resultado fantástico que a gente já tinha visto com o análogo de GLP-1, tanto a lira quanto a semaglutida, e agora tirzepatida com reduções absurdas da apneia do sono, tendo a indicação clínica já estabelecida, tá? E a aula 7, pessoal, eu prometi para vocês que a gente ia se aprofundar muito, que ia ser uma pós-graduação de excelência e de alto nível. A aula 7 sobre formas raras de obesidade. Aqui a gente vai estar falando principalmente da obesidade monogênica, ou seja, mutação em um gene que gera obesidade, muitas vezes já no primeiro ano de vida. A gente vai falar de mutação do MC4R, mutação no gene da leptina, mutação no gene do receptor da leptina, mutação no gene da PONC e síndromes genéticas com rearranjo cromossômico, como a famosíssima síndrome de Prader-Willi, que gera aqueles pacientes obesos, extremamente molinhos, hipotônicos e simpáticos, né? Que todos nós vamos começar a fazer diagnóstico no consultório, né? Quem nunca viu um Prader-Willi, eles são extremamente simpáticos, ficam bravos quando tira a comida deles, né? Mas é uma causa sindrômica mais comum da medicina, com uma prevalência enorme. A gente vai estar falando dessas formas mais raras. Mas lembrar que 99% dos casos de obesidade são poligênicos, né? É uma doença muito mais complexa, mas a gente tem formas específicas com manifestações raras da obesidade. Então, para não me alongar mais ainda, cumprindo aqui o cronograma dos 40 minutos para essa primeira aula, eu fico à disposição para as perguntas pelo chat. A partir de agora, eu fico para vocês à disposição.